Boa noite para todo mundo. Hoje, 30 de março de 2023, eu ia falar 26. Vamos para mais um resumão do dia, agora de volta aqui. De novo eu peço desculpas por ontem, mas a vida está corrida. Mas hoje eu fiz questão de estar aqui para o resumão do dia, afinal de contas o arcabouço saiu. Mas a gente vai falar dele já já. Vamos começar lá pela Ásia. Bom, pessoal, as bolsas da Ásia refletem aí 2 dias de alta, tá? De anteontem para ontem, de ontem para hoje. Principalmente assim, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, pela falta de notícias ruins vindas do setor bancário e do setor financeiro, o mercado, os investidores, o público entende que a situação está controlada, que aquilo ali foi pontual, foi rapidamente controlado, tanto as quebras dos bancos dos Estados Unidos, quanto o Credit Suisse, que foi comprado pelo UBS, o Deutsche Bank na Alemanha foi só um rumor, enfim. A falta de novas notícias ruins faz com que o mercado entenda que isso é página virada, certo? Suficiente para colocar o setor bancário no mundo num positivo bem considerável, inclusive, tá? Os papéis dos bancos nas bolsas do mundo, que eu quis dizer, ok? Além disso, pessoal, o mercado também entende, de um modo geral, que os bancos centrais do mundo inteiro estão chegando no topo do aumento de juros em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Eles entendem que, assim, daqui, se subir os juros, vai ser pouco, mas a expectativa é que já haja um horizonte para a queda de juros nesses países. E isso, por si só, para quem que isso é bom? Principalmente para empresas de tecnologia, né? Afinal de contas, já falei isso para vocês aqui, são empresas endividadas, e empresas endividadas, quando você sobe os juros, não é nada legal para elas. Então, quando você corta os juros, é legal para elas. Então, as empresas de tecnologia da Ásia, elas surfaram um rally de alta gigantesco esses dias. Isso se refletiu na Nasdaq, que subiu absurdamente. Isso se refletiu na Europa e a positividade reina, ok? Então, vamos lá, bolsas da Ásia aí no positivo, certo? Commodities também, pessoal, no positivo, porque uma vez que você não vai subir, os bancos centrais não vão mais subir as taxas de juros, muito pelo contrário, vão começar a falar agora quando que vão começar os cortes de juros, quem sabe, né? Vai começar a se especular agora quando que os cortes começam. E queda de juros estimula a inflação, estimula a economia e isso demanda commodities. Então, petróleo no positivo, minério de ferro no positivo e obviamente que commodities no positivo é bom para nossa bolsa aqui também, mas já já a gente chega lá. Bom, na Europa eu já expliquei para vocês, bolsas por lá no positivo com mais de 1% de alta, o dólar por lá está fraco também, está no negativo, ok? Isso no mundo inteiro, inclusive na Europa. E agora a gente vai lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos hoje, mais um dia de bolsa positiva, tá bom, pessoal? Ontem elas estavam no positivo, hoje também. Ontem eu já expliquei para vocês e hoje saíram 2 dados importantes, pessoal, lá nos Estados Unidos, que foi o PIB, que veio abaixo do esperado e abaixo do último dado, mas entendam que PIB é um dado atrasado, é um dado que reflete o passado, já foi, mas de qualquer forma trouxe à tona aí a questão do leve enfraquecimento da economia americana, o que é bom para as pressões inflacionárias, o que ajuda na queda da inflação. E hoje também saíram dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego. E eles subiram um pouquinho, mostrando, de certa forma, que o trabalho, né, que é sempre muito forte lá nos Estados Unidos e tem atrapalhado o Banco Central americano a controlar a inflação, ele deu uma leve desaquecida, uma pequena desaquecida. E na falta de notícia ruim, essas foram o suficiente para alavancar as bolsas nos Estados Unidos para fecharem hoje no positivo, viu, pessoal? Mesmo com esses dados hoje de manhã, as bolsas dos Estados Unidos estavam bem mais positivas, inclusive, do que o que elas fecharam. Porque à tarde tiveram falas de dirigentes do Banco Central americano sinalizando que, ei, pessoal, calma, a inflação não está controlada, a crise do setor bancário a gente está acompanhando nos bastidores, mas na próxima reunião de política monetária provavelmente vai ter mais uma alta de juros. Os dirigentes do Banco Central americano, eles sinalizaram isso hoje à tarde, mas isso só deu uma desaquecida na alta da Bolsa Americana, mas ela continuou no positivo. Bom, ok? Pronto, vamos finalmente vir aqui para o Brasil para a gente entender o projeto do arcabouço fiscal que saiu, a proposta, né? Bom, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho para vocês da proposta, da visão de alguns economistas e dos próximos passos que precisarão acontecer no Congresso nas próximas semanas para viabilizar esta ideia do arcabouço fiscal, ok? Então vamos lá. Bom, o projeto, a proposta, pessoal, de arcabouço fiscal, lembrando que é uma proposta que tem o objetivo de limitar de alguma forma, com alguma regra,
os gastos do governo, porque afinal de contas você não pode arrecadar, você não deveria gastar mais do que você arrecada. E o governo é como se fosse uma casa, ele arrecada de impostos e tal, de emissão de dívidas, ele vai arrecadando dinheiro ali para poder pagar suas contas, seus investimentos, seus programas sociais, seus custos como uma máquina pública inchada como somos, por aí vai, tá? Então vamos lá. Proposta do arcabouço fiscal, pessoal, primeiro se ela for aprovada, ela terá 3 metas, que alguns economistas, inclusive, estão sinalizando que é uma meta audaciosa, talvez não execuível, mas vamos entender. A primeira meta é zerar o déficit público do país já no ano que vem, em 2024. A segunda meta é que em 2025 haja um superávit de 0,5% do PIB no país. E a terceira meta é que em 2026 haja um superávit de 1% do PIB no país, tá? Essas serão as grandes metas caso a proposta seja aprovada. E como que isso vai acontecer? Bom, a ideia, pessoal, é que o governo possa gastar até 70% das receitas que eles tiveram, receita primária que eles tiveram nos últimos 12 meses. Então eles olham para trás nos últimos 12 meses, veem o que eles tiveram de receita primária realizada e a partir daí eles podem gastar até 70% disto. Ah, não conseguiram por alguma razão ficar nesse 70%. Então no ano subsequente, eles chamaram isso de gatilho, surge um gatilho, que no ano subsequente a esse não cumprimento da regra, o governo vai poder gastar somente 50% da receita. Não conseguiu cumprir no ano subsequente a este, eles vão poder gastar 30% do valor da receita. Beleza, Fernanda, então se eles vão gastar, vamos lá, 70% do valor da receita, né, vai sobrar 30%. O que vai acontecer com esses 30%? Bom, esses 30%, pessoal, ou eles vão abater da dívida pública, ou eles vão montar um caixa, construir um caixa para o país para momentos de crise, tá? Isso vai ser trabalhado. Bom, então você limita os seus gastos em 70% a partir da receita. Vamos recapitular como é que era o teto de gastos, que é a regra antiga, né? Que é essa proposta é para substituir a regra antiga. Como é que era a regra antiga? A regra antiga era o seguinte: você pode gastar o que você gastou no ano anterior, acrescido da inflação. Então, se você gastou X reais no ano passado, esse ano você pode gastar X acrescido da inflação, tá? Esse ponto fez com que, por exemplo, num cenário de uma inflação muito alta que a gente viveu principalmente no ano passado e no ano retrasado, a arrecadação do governo foi muito alta, muito grande, bateu recorde, era recorde atrás de recorde todo mês, as arrecadações. Porém, o governo não podia gastar esse valor de arrecadação. Por quê? Porque ele tinha uma limitação, ok, que os gastos deles eram ajustados aí pela inflação que estava alta, mas ainda assim uma curva não acompanhava a outra. Então você tinha a curva de receita bem maior do que a curva de gastos, né? E aí essa proposta do novo arcabouço fiscal, ela faz com que os gastos sejam limitados a partir do que você recebe. Então, se você recebeu mais, porque você deu um jeito de arrecadar mais, ou porque a inflação subiu de valor, porque quando a inflação está muito alta, pessoal, os produtos ficam mais caros, os impostos pagos em relação a eles, obviamente, fica também, então o governo arrecada mais. Ou ele arrecadou mais porque o país está crescendo, ou inventou imposto novo e por aí vai. Então, se ele dá um jeito de arrecadar mais, ele consegue subir a faixa de gastos dele, certo? Bom, além disso, pessoal, eles fizeram com a meta de... Não é uma meta, mas eles traçaram uma receita central. Ó, essa aqui é a minha receita central. Eu acho, é isso aqui que eu arrecado. Essa aqui E aí eles colocaram uma banda para cima e uma banda para baixo de receita. Se você trabalhar dentro dessa banda aqui, você pode gastar até 70% deste valor. Se as arrecadações, se a receita, ela supera a banda superior aqui dessa faixinha, se ela supera isto, esta diferença pode virar investimento para o país, tá? Agora, se as receitas ficarem abaixo da banda de baixo, aí ao invés deles poderem gastar até 70% do valor da receita, eles podem gastar só 50%. Tá? Então eles criaram essa faixa, pessoal, ela existe hoje pra gente aqui no Brasil com a meta de inflação, tá? A gente tem uma meta central, só que a gente tem uma faixa superior e uma faixa inferior e você pode ficar navegando ali dentro, que tá aceito. O Banco Central atinge a meta se ele ficar dentro daquela faixa, não necessariamente atingindo a inflação meta central ali, tá bom? Então assim, de uma maneira simples,
esta é a ideia de controle de gastos proposta pelo Ministério da Fazenda, que vai ser discutida no Congresso. O mercado, pessoal, entende que legal, bom, é uma ideia boa, porém a gente precisa de mais detalhes, surgiram vários questionamentos do mercado em relação a essa regra fiscal, que ainda precisam ser respondidas para o mercado bater o martelo e falar, boa, esse projeto é bom. Ou, pensando bem, esse projeto não vai dar certo, não. Existem alguns analistas preocupados com essas metas, que elas são audaciosas, de já ter zerar o déficit público do país no ano que vem. Existem alguns que acham que é possível e por aí vai, tá? De qualquer forma, pessoal, existe um consenso, existem dois consensos. O primeiro é que nós temos uma proposta relativamente boa aos olhos de mas nós temos uma proposta de qualquer forma, o mercado de um modo geral viu com bons olhos, nós temos uma proposta a ser discutida no Congresso para gerir, que assim, de alguma forma mantém os gastos abaixo das receitas, ponto positivo. Esta é uma unanimidade, de um modo geral. O segundo ponto aqui é o seguinte, para que o governo consiga, isso foi falado inclusive na coletiva de imprensa hoje do Haddad, tá? Para que o governo consiga, para que esse 70% de gasto permitido o governo consiga usar esse valor para fazer tudo que ele quer, para gastar com tudo que ele quer, considerando que o governo de esquerda já é um governo que tende a gastar mais com programas sociais e etc., eles precisam de alguma forma aumentar essa arrecadação, tá? O ponto vai ter que ter aumento de arrecadação. E aí isso foi questionado e o Haddad falou assim, olha, mas a expectativa não é que a gente crie novos impostos. A expectativa é que a gente revise alguns setores que aqui no Brasil tem benefícios que não fazem o menor sentido. E de fato, pessoal, existem alguns setores no país em que deram um jeitinho lá em Brasília para eliminar um imposto daqui, outro imposto dali, não sei o que lá, e aí eles ganharam tantos benefícios que no final das contas essa compensação de benefício de um setor é posta em outro. Então ele pretende revisar isto, este é um ponto. O segundo ponto é a questão da reforma do imposto de renda, que é, na verdade, fazer uma revisão do processo do imposto de renda para poder taxar as pessoas mais ricas. Então, assim, não só no imposto de renda, mas também em dividendos e etc. Além disso, também taxar setores novos no mercado que ainda não são taxados em nada. Por exemplo, jogos online. É um setor relativamente novo, que circula dinheiro por ali e que hoje não existe uma arrecadação do governo em relação a esse dinheiro que circula nesse setor, que é um setor novo. Então, eles pretendem começar a taxar esses setores. Então, assim, para que esta regra seja factível, é necessário que a arrecadação do governo aumente. E aí o Haddad falou que nas próximas, assim, já tem uma equipe estudando isso e tal, e que nas próximas semanas eles já pretendem ir enviando para o Congresso projetos de aumentar a arrecadação do governo para que possam ser aprovados. Nessas linhas que eu expliquei para vocês, de setores que ainda não são regulados, de setores que têm muitos benefícios que vêm de anos, que foram negociados em Brasília, que podem ser revisados agora e serão. De impostos que serão adquiridos provavelmente de riquezas do Brasil e por aí vai, ok? Então vamos lá, pessoal, com o que nós temos até agora, o mercado ficou, de um modo geral, repito, satisfeito. Então nós tivemos o dólar no negativo, a bolsa no positivo. Por falta ainda de maiores informações, que a bolsa não ficou ainda mais positiva e o dólar ainda mais negativo. As expectativas do mercado hoje é que as oscilações tanto na bolsa quanto no dólar, ou pro bem ou pro mal, né? Se o projeto fosse bom pro bem, se o projeto fosse mal pro mal. Que as oscilações fossem gigantescas, porque iam reprecificar todos os ativos da nossa bolsa que estão aí na expectativa desse projeto há meses. Porém, houve aí uma reprecificação, então nós tivemos a bolsa positiva e o dólar no negativo, mas o movimento não teve uma amplitude tão grande por falta de maiores detalhes. Então o mercado fala, ó, guardamos mais detalhes para que a gente possa fazer as nossas continhas aqui e entender se o racional se é factível, se é execuível, né? Para eu não prometer uma coisa que eu não vou dar conta de cumprir. Certo? Mas é isso. Então tivemos a nossa bolsa aqui também no positivo, o nosso dólar no negativo, os nossos juros caíram bastante com a notícia do arcabouço fiscal e nós vamos aguardar essas próximas movimentações no Congresso. Por quê? Além da proposta ir para o Congresso e sofrer várias modificaçõezinhas ao longo do caminho,
né? Essas novas formas de arrecadação também tem que passar pelo Congresso para aprovação, tá? Então isso vai ter que ir sendo acompanhado por nós, tá bom? Mas é isso, espero que tenham entendido. Se tiver dúvida, me manda e um beijo.